Ele é um cafajeste? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade plena. O que é um cafajeste? Um cafajeste é um homem sem nobreza de sentimentos, com caráter mal formado, em quem não se pode confiar. O homem cafajeste é sempre muito gentil e educado, e tem uma conversa que convence, uma lábia surpreendente. Você pode até não acreditar nele no início, mas ele acaba fazendo você acreditar com toda uma técnica para alimentar o seu ego e colocando você lá em cima. Então você acaba querendo ter ele por perto. Ele parece bom demais para ser verdade. Parece tão perfeito que as luzes de alerta piscam aí na sua cabeça. Só que ele demonstra tanta confiança, tanta sinceridade, muitas vezes ele se mostra vulnerável, fingindo, né? Que você acaba deixando as suas defesas de lado e abrindo as portas para ele. E como é que ele consegue dar um nó na cabeça da mulher? O cafajeste geralmente é muito agradável e atraente. Um comportamento típico de homens com tendência a enganar. Ele faz piadas lisonjeiras, mas elas se transformam rapidinho em comentários bem desagradáveis se ele não estiver conseguindo o que ele quer. Se você disser que ele está mentindo, ou se você fizer expressões de desconfiança, ele inverte os papéis, tentando fazer você pensar que é você que tem problema de estar vendo ele assim. Né? Ou então ele tenta te convencer que é a imaginação sua. E ele faz isso com tanta firmeza, ele se coloca como se estivesse sendo super injustiçado por você. Ou seja, se ele é acusado por você, ele passa a acusar você. Por que as mulheres caem na deles? Sabe aquela história das mulheres gostarem de homens maus? Então, em parte é uma verdade, porque isso vem como se fosse um desafio, como se fosse um desafio irresistível para muitas mulheres. A possibilidade de viver uma história louca, umas loucuras aí com o cafajeste, acaba sendo muito sedutora para algumas mulheres. Homens bonzinhos, gente boa, dedicados, não costumam atrair tanto, pelo menos à primeira vista. O homem cafajeste tem aquele jeito safado, malandro, leve, que acaba seduzindo as mulheres de cara, né? Porque elas sentem um sabor ali de aventura, de paixões ardentes, né? E um pouco de perigo. E isso seduz incrivelmente as mulheres que, de repente, estão cansadas, né? Da mesmice ou da paradeira da vida delas, enfim. Se a sua autoestima estiver baixa, aí você vai ser uma presa fácil para ele. O cafajeste é muito sedutor e satisfaz o desejo de toda mulher de ter um homem que faça ela se sentir única e insubstituível. E elas acreditam que são o amor da vida deles. A pessoa, às vezes, nota algumas atitudes contraditórias do cafajeste, mas ele faz com que ela acredite que com elas vai ser diferente. E elas acreditam. Elas têm a ilusão de que com o amor ele vai mudar. Só que ele não muda. O verdadeiro cafajeste, ele não pode ser transformado, porque tem necessidade de esmagar o outro para existir. Simples assim. Sim, eles têm algumas qualidades que não dá para negar. Geralmente são homens mais divertidos, que têm uma ou mais habilidades que encantam, né? São homens que sabem realizar os desejos de uma mulher na cama, sem nenhum tipo de pudor, limites ou julgamentos.
ela então se sente no paraíso, parece até que está sonhando. Só que isso vem com um preço muito alto. A mulher que decide se envolver com cafajeste, ela tem que ter em mente que ela pode sair ferida. Ela pode sair com a autoestima bem abalada. Então, será que os bons momentos e o sexo diferenciado valem as feridas que podem ficar para a vida inteira? Como é exatamente o cafajeste? Ele consegue atrair as mulheres e não se envolve com nenhuma delas. Ele sabe manter a frieza quando necessário e sabe ser maravilhoso quando convier. Ele é movido pela conquista, pelo jogo da sedução em si. É um sedutor que sabe ser manipulador e sabe alimentar sonhos, esperanças e fantasias de uma mulher. Depois que ele consegue, ele perde o interesse. No início, quando eles conhecem uma mulher que interessa para eles investem até para criar vínculos, né? Aí eles enchem a mulher de atenção, mensagens, ligações. Com o tempo, essa tensão vai diminuindo até que a situação se inverta. E aí a mulher é que passa a ficar ligando, correndo atrás e querendo, né, se encontrar com ele. Aí perde a graça para eles, acabou o desafio. Então eles desaparecem. Eles desaparecem quando a mulher se mostra apaixonada. E a última coisa que eles querem é compromisso. A não ser que eles precisem de um compromisso com a mulher para conseguir algum outro objetivo maior que eles já planejaram. Como, por exemplo, obter através da mulher um certo status, ou dinheiro, ou bens materiais, ou alguma escalada profissional. E depois deles conseguirem, eles desaparecem do mesmo jeito. Alguns não desaparecem, eles mantêm a ligação, reaparecendo depois de um tempo, desaparece e vai fazendo isso várias vezes, como se ele quisesse manter a pessoa ali em banho-maria, à disposição dele. Como reconhecer um cafajeste? Primeiro, ele nunca tem tempo. O cafajeste passa pouco tempo com você e os momentos em que ele está aí do seu lado são ruins. Ele é inconstante, aparece em horários impróprios, impõe o ritmo, né, que ele quer, então ele aparece quando quer, se quer. Ele deixa você refém de aparições assim, repentinas. Você nunca sabe quando ele vai poder estar com você. Se ele está do seu lado, ele nunca se concentra em você. Ele atende telefone para todo mundo, ele mexe no celular, responde para as pessoas, combina 1000 baladas, passeios, viagens e raramente você está incluída. Segundo, ele não aparece em datas importantes. Sabe aqueles momentos super importantes para você ou então para sua família? Um jantar na sua casa com amigos, uma ceia de Natal, aniversários, então. Quem namora um cafajeste tem que ter sempre as desculpas pela ausência dele na ponta da língua, para ficar se justificando com as pessoas, porque ele não aparece nessas datas. Qualquer coisa que se pareça com estar entrando de verdade na sua vida é sinal de perigo para ele, então ele cai fora. Terceiro, ele se faz de vítima. Sabe aquela pessoa que quando a gente descobre alguma coisa sobre ela, logo trata de fazer você pensar que não é nada daquilo? O cafajeste se mostra ofendido até. Sempre se faz de inocente e joga a culpa em outras pessoas. E ele faz de um jeito que você acaba ficando com pena dele e com culpa por ter acusado de alguma coisa. Ele bagunça o emocional de qualquer mulher. Então, ele consegue manipular e reverter qualquer situação. Quarto, ele mente. Ele é um tremendo mentiroso.
Você sempre acaba descobrindo pequenas mentiras, mas a verdade é que tudo nele é uma mentira. O cafajeste tem várias personalidades e mostra para você aquela personalidade que ele sabe que mais vai te encantar. Você começa a perceber que quando ele está com você, ele tem uma personalidade. E quando ele está com outras pessoas, ele tem outra. Isso já mostra que ele está o tempo todo representando, fazendo um personagem para cada situação. Quinto, ele é infiel. Ele fala que está sossegado, que não precisa mais de outras mulheres, que agora é só você. Mas você vive pegando mensagens ou telefonemas misteriosos de mulheres. Porém, a culpa nunca é dele, claro, né? São apenas mulheres loucas, malucas, que estão insistindo em perseguir. O homem cafajeste nunca consegue ficar com apenas uma mulher. Ele é ganancioso e tem necessidade de se sentir desejado. E quer ter o controle de tudo e de todas. Sexto, ele arranja brigas em momentos estratégicos. Carnaval, Réveillon, feriados. E de repente surge uma briga entre vocês, sem pé nem cabeça. Daquelas que você não sabe nem como ou por que começou. Aí quando você vai perceber, um já está gritando com o outro, já virou uma briga grave e você simplesmente não consegue pôr um fim na discussão. Bom, ele conseguiu o que ele queria, que é o quê? O aval para viajar solteiro ou para ir solteiro com os amigos e liberdade no afastamento para investir em alguma outra vítima de repente. E caso você descubra algum deslize aí nesse tempo de afastamento, ele com a maior inocência fala que mas a gente estava separado, eu não fiz nada de errado. Sétimo, ele tem muitas amigas íntimas. Nós sabemos que os homens têm amigas, não é? Porém, o número de amigas do cafajeste é insano. E todas elas são muito íntimas dele. Com certeza, no meio delas, tem as que são amigas verdadeiras. Só que a gente sabe que a maioria tem um comportamento suspeito. Suas amigas saem sozinhas com ele, vão para a casa dele, encontram ele por acaso e você nunca está junto. Oitavo, ele não deixa você entrar na intimidade dele. O homem cafajeste tem muito a esconder. Então, ele vai entrar em pânico se você der uma olhada no Facebook, no WhatsApp ou no e-mail dele. Atender o telefone dele ou ler uma mensagem, nem pensar. Se um dia você tentar fazer isso, às vezes até por gentileza ali, o telefone tocou, ele vai ter um chilique, né? Ele vai falar sobre invasão de privacidade, falta de confiança. Vamos ser claros aqui, eu não estou falando para você roubar a senha dele, invadir ou nada disso, né? Invadir a privacidade, não é isso. O que eu quero dizer aqui é que o excesso de preocupação dele com isso é suspeito. E se ele está sempre recebendo mensagens quando vocês estão juntos e nunca te diz quem é, né, o autor ou o assunto, assim, não acontece nunca de comentar, e até se irrita e acusa você de estar com desconfiança, né, mesmo que você não diga nada. Nono, ele só quer sexo. Depois que ele conquista você, ele passa a não atender mais ligação, não responde no WhatsApp, só aparece no dia que tem vontade. Depois de conseguir o que ele quer, o cafajeste não está interessado no que você sente. Ele não quer dividir os bons momentos ali com você. Ele não quer ir a lugares com você. A única coisa que interessa é o sexo e aí tchau. Como ele não precisa mais se esforçar, ele só vai procurar você para se desafogar. Bem assim, desafogar. A situação só vai mudar se ele perceber que você está caindo fora. Aí ele volta a ser o homem encantador do início da relação, se é que a gente pode chamar isso de relação.
10º, ele detesta a exposição da sua índole. O cafajeste tem orgulho da imagem dele, né, de atraente, educado, gentil, e deseja que as pessoas pensem que ele tem atitudes de bondade. Olha, um dos cafajestes que passaram pela minha vida adoravam contar que ouvia de algumas pessoas que ele tinha um coração de ouro, que ele tinha um coração cheio de bondade. E, ao mesmo tempo, falando e fingindo que ele se sentia até constrangido de ouvir isso de alguém. Um teatro aí, né? Por pura vaidade. 11º, ele não assume você. Ou ele só assume até conseguir um objetivo maior. O homem cafajeste diz que não quer um compromisso sério, mas também não deixa você seguir sua vida. Porque, ao mesmo tempo, ele faz você acreditar que é amada por ele. Então ele mantém você ali. O cafajeste muitas vezes propõe uma relação secreta, usando como desculpa uma ex muito perseguidora, ou então problemas com a família, ou então impedimentos ali profissionais. Se você questiona, ele pode dizer que é só por um tempo. Não, é só por um tempinho, a gente fica em segredo até as coisas se acalmarem e aí você vai esperando. Claro que quem não assume quer evitar a perda de outras possibilidades, mas ele faz a mulher acreditar nos motivos dele. E se você insiste, ele diz que você é livre para conseguir algo melhor, que ele não quer atrapalhar a sua vida, que ele não pode ficar segurando você, né, enquanto ele não pode assumir a relação, então você pode procurar outro. Pura manipulação. Para quê? Para você continuar esperando sem dar trabalho para ele. Um dos cafajestes que passaram pela minha vida dizia isso assim, ó: olha, eu não quero te atrapalhar. Se surgir alguém aí que você acha melhor para você, tá, que faça você mais feliz, eu não quero atrapalhar. Eu só quero a sua felicidade. Eu não quero te enganar, tá? Eu não posso assumir você agora. O agora no final da frase era proposital, claro. Porque dizendo assim, eu não posso assumir você agora, ele dava ao mesmo tempo uma esperança, né, de assumir daqui a algum tempo. E assim ele ia me mantendo ligada nele e à mercê das suas idas e vindas. Na verdade, ele deveria dizer assim: olha, não me atrapalha, tá? Eu não quero assumir você para não fechar outras opções. De vez em quando, ele soltava uma frase do tipo: olha, você está quase conseguindo, vai ser logo que eu vou assumir você. Umas 2 vezes, ao ver que havia o perigo de me perder definitivamente, ele me pedia em namoro, formalmente. E eu acreditava, ficava feliz. E no dia seguinte, ele agia como se essa conversa não tivesse acontecido. Um dia, ele me pediu em namoro formalmente, na véspera de um show importante para a carreira dele. Era bem importante naquele momento, aquele show. Ele era integrante de uma banda. E no dia seguinte, que era o dia do show, ele me perguntou se eu ia no show. Eu falei, claro que eu vou, né? Já até combinei com a Pri. Essa Pri é mulher de um outro integrante da banda. E eu fui. E durante o show, com amigos ali em comum, eu até fiz vários vídeos, né? Vários ao vivo, e me sentindo a namorada dele, né? Afinal, ele tinha me pedido em namoro na véspera. Quando acabou o show, eu me aproximei, fui perguntar se ele queria ajuda, né, para desmontar ali a bateria. Fui toda sorridente. Ele passou por mim com a maior cara de bravo, como se eu estivesse fazendo algo muito errado. Eu fui atrás dele e falei, escuta, o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu estou injuriado, porque você está agindo como se fosse minha namorada, minha mulher, ali
reunida com as mulheres dos outros caras da banda. E você sabe que eu não posso assumir a gente agora. Eu respondi que eu não estava agindo como namorada porque eu sou louca, né? Eu estava agindo como namorada porque na véspera a gente tinha conversado isso, né? Aí ele só falou, vou nessa, virou as costas e saiu. Depois ele veio me explicar que tinha todo um público ali e que os integrantes da banda não podiam ficar ali, né, mostrando a vida pessoal e tal. Todos podiam, menos ele, né? Eu, na época, caía nas justificativas dele. Aceitei a explicação, apesar de eu estar vendo que todos os outros integrantes ali, eles não precisavam esconder que eles tinham namorada, ou enfim. Ou seja, ele não queria colocar em risco outras conexões com mulheres, né? Então, elas poderiam estar ali no evento e eu nem percebi. Então, essa é só uma das ações de um grande cafajeste. É uma das muitas situações que podem acontecer com quem não resiste, né? Com quem acredita nas mentiras iniciais e se envolve com um deles, como aconteceu comigo. Como se relacionar com o cafajeste? Olha, se a sua intenção é só se divertir, sem nenhum compromisso e sem expectativa nenhuma, o cafajeste teoricamente não apresenta riscos. Eu digo tecnicamente porque, mesmo começando com a intenção de não se envolver, isso pode acabar acontecendo. E aí, se você passar a querer algo mais sério, a coisa fica complicada, porque nas mãos de um cafajeste você se torna um objeto descartável. Isso é inevitável. Ele não vai mudar, por mais que você tente, e por mais que ele mesmo prometa e finja querer mudar. Ele não se interessa em evoluir, em crescer pessoalmente. Então, você que vai precisar avaliar se vale a pena estar do lado de alguém que não se relaciona de verdade. Como evitar um cafajeste? Olha, será que sem perceber você procura e escolhe homens assim? Pode ser que por problemas como modelo de pai ou modelo de sofrimento com cafajestes por parte de mulheres da sua família, por exemplo, você siga se sentindo atraída por homens assim. Uma forma de se proteger é tentar compreender em você mesma esses fatores que fazem você se interessar por cafajestes, querer se desafiar a curar os cafajestes, né? Tentar provar para você mesma que você pode transformar uma pessoa com esse problema. Entender os seus porquês pode tornar possível que você pare de repetir esse padrão de se sentir atraída por homens desse tipo, se for o seu caso. A verdade é que esse traço é dele, do próprio cafajeste. E é um traço que se manifesta com todas as pessoas com as quais ele se relaciona. E não vai ser diferente com você. Eu, por exemplo, enquanto eu não compreendi os meus porquês internos de me sentir atraída e me deixar envolver por cafajestes, eu fiquei me machucando com histórias desse tipo. Então, o primeiro caminho é se cuidar em todos os sentidos e se compreender para conseguir passar a evitar. Você pode se proteger das aproximações de cafajestes também, tomando cuidado com o que você coloca nas redes sociais. Tenha em mente que os cafajestes usam uma máscara para se transformarem naquilo que as vítimas desejam e sonham. Então, veja se você dá dicas demais no que você escreve, nas fotos que você publica. Por exemplo, se você tem no seu perfil fotos com apelo sensual, fotos de baladas com a bebida na mão e aquele clima inconsequente, cenas meio doidas e tal, né? Isso é uma pena, mas atrai cafajestes.
e repele os que querem algo sério. Porque os homens leem assim: ela quer sexo, ela quer só bagunça. Então, prefira fotos em que você tá bonita, mas sem muito apelo sensual. E em cenas normais também, com a família, cenas tranquilas, sabe, com as amigas, sem apelos. Outra coisa, se você, na sua descrição, nas redes sociais ou aplicativos, coloca as coisas que você não quer, você atrai justamente elas. Por quê? A mente humana não considera a palavra não. Por exemplo, se eu disser assim para você: não imagine um sapo com uma flor na boca, você vai imaginar justamente um sapo com uma flor na boca, não é? Ou seja, a sua imaginação não considerou o não que eu falei no início. E assim é na leitura dos homens, das pessoas que leem o seu perfil. É melhor colocar o que você quer, ao invés do que você não quer. Por exemplo, algumas mulheres colocam assim: não quero caras que só querem sexo. Ou então assim: não me interessam homens comprometidos. Não me interessam homens casados. E aí, são justamente esses que vão se aproximar. É melhor colocar o que você quer, assim: quero alguém livre e desimpedido como eu. Ou então: quero alguém que seja sensível e que esteja querendo namorar. Sabe, ser direta, afirmativa. Outra coisa, na hora de aceitar uma amizade no Facebook ou de curtir o perfil de uma pessoa, dá uma olhada no perfil dessa pessoa. Olha antes e veja se só tem foto com apelo sexual, se tem posts sacanas, maldosos, se tem só balada. Veja se tem cenas bacanas com amigos, sabe? Cenas sem apelos e nem maldade. Enfim, sem perceber, nas suas redes sociais e aplicativos, você pode estar atraindo cafajestes ao invés de atrair o que você realmente quer para a sua vida. Sem contar que muitos cafajestes, para não dizer a maioria deles, são psicopatas e trazem o perigo de muita dor futura, já que eles não têm sentimentos ou empatia com os sentimentos de ninguém. Então, vale a pena investir na sua autoproteção. Os canalhas ou psicopatas precisam ser evitados para se evitar infelicidade e sofrimento. Sem contar que se a gente espremesse como se fosse uma laranja, nada restaria de útil, nada restaria de bom. Não é à toa que o psicanalista francês Jacques Lacan disse assim: você deve acolher para análise quase todo mundo, deixa de fora os canalhas. Porque se você põe um canalha em análise, ele se torna um bobo, um tolo, um idiota, espreme e não sobra nada. Mesmo com toda a sua capacidade mirabolante de fazer o mal, não sobra nada. Então, preste atenção em você no momento que você escolhe alguém. O momento da escolha de alguém para amar é crucial. E o seu estado emocional nesse momento da escolha é determinante na qualidade e na segurança dessa escolha. É fundamental que no momento da escolha de alguém para se relacionar, você esteja com a sua autoestima, autoconfiança, os seus limites, a sua autoproteção, a sua criança interior e as suas crenças limitantes muito bem cuidadas. Aí não tem erro. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, por favor, deixa aí o seu like
E compartilhe com pessoas que você sabe que gostam desses assuntos ou com aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ter contato com eles. É isso então, muito obrigada e lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.